Amém, irmão. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 21 ao verso 24. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Convido você a pensar em Deus agora. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e precisamos da operação do Teu Espírito em nós. Deus, venha sobre nós com a Tua unção, com o Teu bálsamo, com o Teu refrigério. Traz sobre nós a Tua palavra e repreenda daqui tudo aquilo que é contrário à manifestação do Senhor e fale o que cada um de nós precisa ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus é Pai, mas Deus também é Mãe. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Eu quero caminhar com vocês pela palavra e mostrar que Deus é tudo para nós, inclusive mãe. Esse texto que nós lemos, que inclusive chama Deus de Pai 3 vezes, ele termina dizendo que Deus é Espírito. E nós sabemos que o Espírito não é nem homem nem mulher. Deus é tudo. Portanto, nós temos que ter noção da amplitude de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é o Senhor e nós somos seus servos. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz também que era nosso Pai. Está aí nesse texto que nós lemos, em Gálatas 4, 6, diz, nós clamamos, Abba, Pai. A Bíblia diz também que nós somos amigos de Deus. Está lá em João 15, 15. Já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu, tudo que eu faço, tenho dado a conhecer vocês. A Bíblia diz que Deus é o rei, e nós somos seus súditos, e a Bíblia diz até que Deus se fez nosso irmão. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Deus é tudo para nós. Deus é nosso Rei, Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Pai, Deus é nosso amigo, Deus é nosso irmão. Agora, se eu falar que Deus é mãe, pessoal, não, aí não. Eu não tenho a menor dificuldade de dizer Deus é Pai e Deus é mãe. Porque Deus não tem sexo, Deus é espírito. E a Bíblia diz que espírito não tem sexo. Lá em Mateus 22, 29 e 30, quando levantaram aquela celeuma de uma mulher que ficou viúva 7 vezes, lá no céu, de quem ela será esposa? Aí Jesus disse, meu caro, no céu não se casa e nem se dá em casamento. São, porém, como os anjos. E o que são os anjos? Se você ler na sua Bíblia em Hebreus 1,14, lá diz que os anjos são espíritos. Espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, espíritos ministradores a favor dos crentes. Existe anja? Existe anjo? Não. No céu não há essa noção de homem e mulher. Marido, esposa, namorado, namorada. Por isso que a Bíblia diz que o casamento dura até que a morte nos separe. Nós seremos seres humanos do céu, com corpos glorificados, mas sem essa noção de marido e mulher. Então, ninguém deve arregalar um olhão quando a gente diz assim, Deus é mãe, porque Deus é tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito o seguinte, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Houve uma grande heresia na história da igreja que dizia
que o homem era a imagem de Deus, mas a mulher não. A mulher é a imagem do homem. Isso é contrário às Escrituras, porque aqui diz, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Então, a mulher é a imagem e semelhança de Deus também? É. Mas então por que Deus só pode ser tratado como homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus? É. Mas a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu enxergo Deus como homem, joia, mas se eu enxergo Deus como mulher, não pode, é heresia. Porque nós queremos limitar Deus dentro da nossa cabeça, com nossos conceitos humanos. Deus se manifesta na Bíblia várias vezes como pai, se manifesta na Bíblia várias vezes como mãe. Por isso há o ministério do homem e o ministério da mulher, no reino de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, vai dizer que em Cristo não há nem homem e nem mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Lá no texto de Gálatas, inclusive, diz que eles são herdeiros da mesma promessa. Agora, os papéis são diferentes. No casamento, na sociedade, na igreja, isso não tem para onde correr. A Bíblia dá papéis diferentes ao homem e à mulher. E quanto mais o homem aprender o seu papel e exercitar o seu papel, ótimo. E quanto mais a mulher também conhecer o seu papel e exercer o seu papel, ótimo. As leis dos homens tentam colocar a mulher em igualdade com o homem. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1, já começa dizendo: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha que covardia com a mulher. Homem não engravida, homem não amamenta, homem não menstrua, homem não tem 4 estações durante o mês. O homem do dia 1 ao dia 30 é a mesma coisa. Então, como é que a lei vai querer tornar igual aquilo que Deus criou diferente? E nós estamos vendo os filhos que estão sendo gerados aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo com os casamentos. É uma armadilha do inimigo para detonar com a sociedade. Homem, imagem e semelhança de Deus. Mulher, imagem e semelhança de Deus. A posição é a mesma em Cristo. Papéis diferentes, mas não há hierarquia entre homem e mulher. Não há hierarquia entre marido e esposa. Simplesmente cada um cumpre um papel que foi determinado por Deus. Mas, pastor, de onde que o senhor tirou esse negócio que Deus é mãe? Primeiro texto que nós vamos ler, Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quem está falando isso? Deus. Então a Bíblia diz para nós que Deus tem um cuidado conosco que é mais sensível do que de uma mãe. Pode uma mãe esquecer de amamentar o filho? É muito difícil. A Bíblia diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu nunca me esquecerei de ti. Então a Bíblia está dizendo que o cuidado de Deus por nós é ainda mais perto, mais próximo do que o cuidado da mãe. E isso é endossado no Salmo 27, no versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então Deus tem um cuidado, que é um cuidado de mãe. Isso não é traço masculino. O casal que já teve filho sabe disso. O homem deita e dorme, até porque geralmente está cansado, vai trabalhar, vai acordar cedo no outro dia. Filho não incomoda muito o homem, não. Alguns participam, né? Mas igual a mãe não é, não. O filho respirou no outro quarto, a mãe levanta. Não é que o homem seja indiferente ao sofrimento do filho, é a composição dele. O homem, na sua composição, ele é o caçador, ele é o provedor, ele é o líder. A própria natureza dotou o homem dessas características. Então esse cuidado, essa sensibilidade não é masculina. É um aspecto da maternidade de Deus, de enxergar o nosso sofrimento de perto, de nos acompanhar de perto.
A palavra misericórdia, em algumas culturas, significa esse cuidado da mãe com o recém-nascido. O Salmo 136, todos os versículos terminam com a mesma frase: porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque esse cuidado da mãe com o recém-nascido, à medida que ele vai crescendo, esse cuidado vai diminuindo. Mas a Bíblia diz que esse cuidado que Deus tem por nós, ele não acaba quando a gente cresce. Esse cuidado dura para sempre. Segundo aspecto da maternidade de Deus, o carinho. Olha o que diz no Salmo 131, versículo de 1 a 3. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Já viu criança quando está com fome, começa a chorar, quer mamar? Não adianta você tentar negociar. A criança quando está com fome, que ela quer alguma coisa, ela começa a espernear, a gritar. Mas depois que a mãe dá de mamar, já viu que beleza? Bota no bercinho, quer? A criança desmamada está satisfeita, ela está sossegada. Aqui o salmista diz, como a criança desmamada se aquieta no braço da mãe, assim é a minha alma. A melhor sensação do mundo é você sentir que você está no colo de Deus. Que Deus te sustenta. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que no original aponta para o sentido de que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque próspero não é quem tem tudo, próspero é quem não precisa de nada. Aí ele segue dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem estuda as ovelhas diz que isso é um milagre. Que a ovelha é um bicho que ele come tudo, até na raiz. Então, uma ovelha num pasto verde, deitar e não sair comendo, é um milagre. Porque essa ovelha sabe que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu não preciso sair comendo igual um desesperado. Porque o Senhor é meu pastor, eu sei que todo dia vai ter. Essa é a sensação de você estar no colo de Deus, de não precisar de nada. Deus disse, eu estou convosco todos os dias. Eu não me esquecerei de ti. Então, nesse momento, você não se esguela como aquela criança faminta. Você consegue se aquietar no colo do Pai e dizer, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus sempre supre. Em Filipenses 4,19 está escrito que Ele suprirá em Cristo cada uma das nossas necessidades. Então é maravilhoso você viver sentado no colo de Deus. E a figura que é usada aqui no Salmo 131 é da mãe. Porque Deus é pai, mas Ele também é mãe. Deus é tudo para nós. É um amigo que você precisa? Deus está lá. É um rei que você precisa? Ele está lá. É um irmão que você precisa? Ele está lá também. E Deus supre o espaço do pai e supre o espaço da mãe. Não é isso que nós lemos no Salmo 27:10? Se o meu pai me desamparar, o Senhor me acolherá. Mas se a minha mãe me desamparar, o Senhor também me acolherá. Deus é tudo para nós. E por último, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Por que ele não fala o galo? O galo não faz isso não. Só galinha que faz isso. E quem é da roça já viu isso milhares de vezes, né? Então naquela chuva, a galinha abre as asas e fica lá. Você olha e só vê a galinha. A chuva passa, a galinha levou, mas sai pintinho de tudo quanto é lugar. Sempre cabe mais um pintinho debaixo de uma galinha.
Por que a galinha faz isso com os pintinhos? Para proteger. O Salmo 91 fala das asas de Deus. De 1 a 4, olha. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Deus tem pena? Sobre as suas asas estará. Deus tem asa. É a proteção de Deus. Feliz de quem tem uma mãe para proteger desse jeito. Porque igual mãe não existe. Se você tem sua mãe, você não pode perder mais um minuto para cuidar dela, para abraçar. Quer dar flor para a mãe, dá agora. Porque depois de morto ninguém precisa de flor mais não. Depois de morto ninguém precisa de homenagem, depois de morto ninguém precisa que gaste dinheiro. Então se nós temos mãe, vamos cuidar da nossa mãe hoje. Porque não existe nesse mundo amor maior. O cuidado, o carinho, a proteção é algo fora do sério. E para encerrar, nós vamos ler Oséias capítulo 13, versículo 8. Como uma ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como um leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Quem é esse aqui? É Deus. Deus está dizendo o seguinte, olha, o meu povo é protegido por mim. E se alguém vier tocar no meu povo, eu reagirei como uma ursa roubada dos seus filhotes. Vocês já viram aí o que acontece se alguém tentar pegar um filhotinho de uma ursa? Eu não vou nem longe, tenta pegar um pintinho, meu filho, de uma galinha choca. Vai lá para você ver só. Nós já cansamos de ver mãe entrar na frente de revólver para proteger o filho, mãe entrar na frente da polícia, mãe se jogar dentro d'água para tirar o filho. A proteção de Deus é uma proteção de mãe, como uma ursa roubada dos seus filhotes. É assim que Deus se sente quando alguém toca no filho dele. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus vai com tudo para cima. É assim que Deus é. Deus é nosso Pai, Deus é nosso amigo, Deus é nosso Rei, Deus é nossa mãe, Deus é nosso irmão. Deus é tudo para nós. Vamos ficar de pé, queridos. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso
tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.